só, a gente já falou do grupo dos antipsicóticos, né? Então lembrar das fichinhas de vocês, descrever tanto os antipsicóticos típicos como atípicos, tá? Então aqui eu não vou colocar para não se estender, mas só lembrando, aqui colocar pelo menos haloperidol, levo e clorpromazina, né? E aqui nos atípicos, risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona, aripiprazol, clozapina, são esses basicamente. E aí tem o paliperidona, né, que é injetável de depósito, então lembrar, né, de fazer isso na fichinha tudo direitinho. Aí nós começamos a falar da classe dos antidepressivos. E aí nós paramos faltando uma classe aqui, né? Nós falamos dos tricíclicos, né? Eu nem vou colocar os Daimal aqui, mas só lembrando que tem, né? Os Daimal, que é a classe mais antiga, como eu falei para vocês. Os tricíclicos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, e os atípicos. Essa classe atípica aqui, né, a gente falou um pouco rápido aqui na semana passada dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina. Só recapitulando, que isso aqui é importante, a gente vai ter a duloxetina, a venlafaxina. Gente, eu dou isso aqui da lousa porque é difícil ter isso aqui muito esmiuçado, assim. E a desvenla. Vocês já notaram aí, né, as apresentações. A dulo tem de 30 e de 60, a venla de 37,5, 75, 150 e a desvenla de 50 e de 100, ok? Dose máxima de dulo 120 mg dia, dose máxima de venla 225 mg dia, desvenla em torno de 300 mg dia, tá? E as doses mínimas aqui é no mínimo 60, no mínimo 75 e no mínimo 50, ok? Então sempre lembrar que para o médico fazer bem farmacologia, o importante é lembrar da mínima e da máxima para você saber se você está dentro do processo posológico ideal. E lembrando que todos os medicamentos eles se baseiam no adulto por volta de 60 quilos. Então isso aí também é importante para a gente ver se a dose que eu estou dando está uma dose terapêutica. Lembrando, gente, então aqui ó, o próprio nome já fala, vai recaptar tanto serotonina quanto noradrenalina. Tudo aquilo que recapta nora deixa os pacientes um pouco mais excitados, né? Então é muito mais comum no começo o paciente se sentir até mais ansioso, ele ter náusea, ele ter diarreia, né? Então assim, por isso que essas medicações elas começam com aquelas doses mínimas que a gente falou, de 37,5, de 30 e de 50. Dicas, desses três aqui, a dulo é hoje a mais usada para tratamento de depressões associadas a dores crônicas, que ela é muito parecida com quem que a gente falou? A amitriptilina, tá? A venla hoje é considerada um dos padrões ouro de tratamento de transtorno de ansiedade. Por quê? Porque ela é muito parecida com a paroxetina, que a gente falou que antigamente era considerada um dos padrões ouro. Outra indicação que vocês vão ver muito na venla é na ginecologia. Hoje os ginecologistas usam muito a venla para tratamento dos sintomas de climatério e pós-menopausa, que é exatamente aqueles fogachos que geram nas pacientes, e como ela é noradrenérgica, ela tende a melhorar isso também, tá? A desvenla, pessoal, ela é tão boa quanto para depressão quanto para ansiedade. É uma molécula bem neutra, com poucos efeitos colaterais, tanto na sexualidade quanto no ganho do peso. Eu comparo muito a desvenla a uma sertralina, né? Assim, a sertralina, para mim, dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ela é uma das mais neutras
e desse grupo a desvenla é uma das mais neutras, tá? A desvenla é uma opção bem interessante no público mais velho também. Por quê? Porque desses três aqui, esse é mais sedativo, esse é mais noradrenérgico e essa aqui é mais neutra. Então, o que acontece? A venla, por exemplo, como ela é muito noradrenérgica, às vezes ela faz aumento de pressão arterial. Então, é algo que a gente tem que ponderar. Deixem essa observação. Se for um paciente hipertenso, daqueles hipertensos assim, muito refratários, de difícil tratamento, é uma molécula que a gente tem que repensar se é a nossa principal escolha. Ela tende a aumentar um pouquinho os níveis pressóricos. Aqui já não, tá? Então a desvenla, ela é menos sedativa, ela é menos risco sobre a questão pressórica, por isso ela acaba sendo uma opção interessante no idoso, ok? Dúvidas aqui, pessoal? Gente, eu estou falando assim, aquilo de principal mesmo que vocês precisam. É lógico que vocês poderiam passar, gente, horas aqui dando uma aula só de cada molécula, mas não é o nosso foco. Vocês precisam, como clínicos, saber assim, o que é, para que serve e quando eu vou usar, tá certo? E aqui dos atípicos, eu acho importante, né, muita gente falar dessa molécula aqui da bupropiona. E vocês vão ver bastante, né, na prática de vocês como clínicos. Pessoal, a bupropiona, qual é o neurotransmissor que ela recapta? Dopamina. Então vocês percebam que até agora a gente não falou de nenhum antidepressivo que recapte dopamina. Todos esses aqui, eles atuam principalmente em nora e serotonina. Qual é a única que eu falei para vocês que puxa um bracinho de dopa? Sertralina. Perfeito, sertralina. Por isso que ela ajuda muito quem estuda, né, e acaba ajudando os níveis de concentração. Mas, basicamente, o principal mecanismo dela é serotoninérgico. Pessoal, a dopamina é um neurotransmissor excitatório ou inibitório? Excitatório. Então, vamos lá. Para quem está depressivo é legal? Mas para quem é ansioso? Não é legal. E as pessoas fazem muito esse erro. Por que as pessoas cometem muito esse erro? Porque realmente uma coisa é fato. De todos os antidepressivos, de todos, o único que você não incidirá risco de ganho de peso é a bupropiona. Exatamente porque ela é excitatória. Então, a bupropiona é a única medicação que você não corre risco de ganho de peso. Pelo contrário, ela, inclusive, é muito usada para perda de peso. Por que ela é usada para perda de peso? Porque, na verdade, a dopamina ela vai atuar diminuindo os impulsos. Aumentando a dopamina, o paciente passa a procurar menos aquilo que lhe dá prazer. Exemplo, que é o mais consagrado, conhecido da bupropiona, cigarro. Então, a maioria de vocês, como clínicos, conhecem a bupropiona no tratamento do tabagismo. Que isso acontece exatamente por isso aqui. Só isso acontece só no tabagismo? Não, na verdade a gente pode usar a bupropiona em tudo aquilo que gera impulso. Jogos eletrônicos, hoje a gente usa muito, uso de drogas em geral, não só o tabagismo, compulsões alimentares, né? Então tudo aquilo que o paciente usa algum mecanismo, algo que ele usa em compensação para lhe dar prazer, a gente pode usar a dopamina. Só que tem uma coisa, a gente vai estudar o mecanismo da depressão na semana que vem, e a gente vai ver que envolve dopamina, mas envolve principalmente serotonina e noradrenalina. Então eu também não posso me iludir achando que com bupropiona eu vou tratar um paciente, por exemplo, com depressão grave. Não consigo. Isso aqui só serve para quem tem uma depressão moderada para leve.
Para depressão grave, jamais. A não ser que eu faça o quê? Uma associação. Eu junte uma medicação que use serotonina e noradrenalina junto com aquela que usa dopamina. E a gente faz muito isso na psiquiatria. A bupropiona, por ser excitatória, ela tem uma outra vantagem. Ela tende a aumentar a libido. Ela tende a aumentar a libido. Que é uma das coisas que faz muitas vezes a gente usá-la como tentativa de melhorar isso no paciente, melhora da libido, que pode estar acontecendo pelo próprio transtorno depressivo ansioso, como pode estar acontecendo como efeito colateral de algum outro antidepressivo. E aí a gente usa a bupropiona para tentar melhorar isso. Porém, vamos lá, alguns cuidados. Então o bupropiona é perfeito. Não. O bupropiona é excitatório. Consequentemente, aumenta a pressão arterial? Sim. Consequentemente, risco de convulsão? O que vocês acham? Sim. Eu já vi pacientes totalmente sem histórico de nenhum tipo de doenças neurológicas passar a convulsionar com o uso da bupropiona, porque ela é excitatória. E dependendo do limiar convulsivo que o paciente tenha, ela pode precipitar esse limiar convulsivo nele. Então, assim, populações que a gente tem que ficar atentos ao uso da bupropiona. Hipertensos, epiléticos, então eu vou colocar aqui convulsão para vocês lembrarem, Outra classe que a gente tem que tomar muito cuidado, infarto agudo do miocárdio, tá? Infarto agudo do miocárdio, não se deve usar a bupropiona quando esse infarto aconteceu igual ou menor que 3 meses, tá? Exatamente por toda essa situação excitatória que essa molécula tem. Então, se o paciente infartou, a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso aqui é uma contraindicação absoluta? Não. É uma contraindicação relativa. Eu tenho que avaliar e ponderar o risco-benefício. Qual a outro paciente que vocês vão ver eu falar da bupropiona quando a gente for estudar? Nos transtornos alimentares da bulêmica. Muita gente vai falar assim para mim, mas professora, a bupropiona não melhora a impulsão, da comida? Então a bulêmica, às vezes ela vai lá, ela faz o binge, e aí depois ela, por exemplo, vomita, ou ela faz exercício, ou ela toma laxante, As meninas pro internet já começaram tudo aí, laxante, não sei o quê. Eu falei pra minha filha, como você vai entrar nessa roupa? Entra, mãe. Eu falei, meu Deus do céu. Aquelas roupas da Tirsa. Eu falei, meu Senhor da misericórdia. Aí, assim, mulher é terrível, Mulher é um problema. Qual que é o problema aí nessa situação da bupropiona? A menina que vomita. Então, assim, se é uma paciente que provoca muito vômito, o que acontece? Ela faz muito distúrbio hidroeletrolítico. E aí isso pode fazer com que, ao usar a bupropiona, ela fique ainda mais propensa a fazer convulsão. Então, na bulêmica, se ela tiver como efeito compensatório o vômito, a gente não usa a bupropiona, tá? No comer compulsivo que não tem, a gente vai ver depois essa diferença, que não tem esse tipo de compensação, não tem problema, tá? Então, lembrar que a bupropiona é uma molécula interessante, porém, primeiro, não trata depressão grave. Segundo, gente, não trata ansiedade. E esse é o grande erro da mulherada, porque a mulherada, quando se forma em medicina, aí elas querem se automedicar, que tá tudo ansiosa para residência, depois não sei o que, aí elas chegam lá tudo tomando bupropiona isolada, aí chuta o namorado, a boca do cachorro,
grita com a mãe porque, gente, dopamina, ela é excitatória e ela é automaticamente o quê? Deixa o paciente mais o quê? Irritado, raivoso. Isso para alguns é menos, para outros é muito, tá? Então, assim, tem pessoas que com o propiona fica assim, tá aqui pleno, tudo bem, aconteceu alguma coisa. Tipo assim, que leva um susto que as pessoas falam, meu Deus, o que está acontecendo? Então, assim, corre que está surtando. Tem que tomar cuidado, porque ela é muito limítrofe. O que a gente faz com o paciente que quer usar o propiona, mas é muito ansioso? Primeiro, a gente introduz uma medicação, de preferência, um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, para dar uma melhorada na ansiedade e depois a gente coloca o propiona. Por isso que também muitos tratamentos de cigarro não dá certo, de tabagismo. Porque o tabagismo, eles ensinam o médico a tratar assim, ó, você entra com bupropiona, 150 miligramas, em 3 dias você passa para 300. Gente, o paciente fica não. Sabe? Extremamente ansioso, se tremendo inteiro. Outra coisa, existe alguém que fuma que não é ansioso? Ele já fuma que é ansioso. Não existe isso. O cara não pega um pote lá porque ele acha bonito. Ele pode até pegar no começo porque ele acha bonito. Depois, ele fuma porque, eu tô sem graça aqui nessa roda, eu vou fumar o pódio. Daqui a pouco, eu saio aqui, estou esperando não sei quem, aí eu vou fumar o pódio porque eu estou ansioso esperando. A gente começa a usar, na verdade, o cigarro. Gente, outra coisa, viu? Esse pódio está dando olha, é muito mais difícil tirar esse tal desses pódios do que o próprio cigarro, né? A gente está com muita dificuldade. Então, assim, cuidado, é uma molécula boa, mas ela requer atenção. Os efeitos colaterais mais comuns, excitabilidade, tremores, tem pessoa que treme muito, tem pessoa que nauseia muito. Então tem que ser sempre gradativo. Quais as doses que a gente tem de bupropiona? 150 e 300. Aí vai vir as histórias, né, das picaretagens da vida aí hoje. Como tem uma mania, esses nutrólogos, esse pessoal que endócrino a gente não vê fazer isso não, mas nutrólogo a gente vê, eles amam. Eles pegam e mandam manipular lá. Tudo dentro daquilo tudo, por exemplo, 30 miligramas de bupropiona. Gente, acende a luz, isso não faz nada. Primeira dose tem lógica, a dose é 150 mínima para 60 quilos. Aquilo ali é só para inglês mesmo, entendeu? Não existe, né? Então, assim, primeiro que já nem deveria manipular esse tipo de substância, ainda abre essa substância, coloca, não, é muito complexo. Olha, gente, assim, a gente orienta sempre assim, a manipulação ela é muito boa para determinadas drogas, mas para outras não. Existem 2 classes de medicamentos que a gente orienta não manipular. É os psicotrópicos e os cardiológicos. Por quê? Porque a gente sabe que, assim, por melhor que seja a farmácia, ela é um trabalho manual. Ele é um trabalho manual, né? Não tem tanta precisão como uma grande indústria. E na farmacologia, da psicofarmacologia e na cardiologia, um pouquinho para lá, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, faz muita diferença no efeito final do que a gente pretende com o paciente. Então vocês vão ver raríssimas exceções no psiquiatra, ele vai mandar manipular uma medicação. Eu, por exemplo, prefiro pedir para o meu paciente comprar o mais barato que tiver do que ele comprar um manipulado da minha área, tá? Então, assim, isso é uma coisa séria. Professor, a senhora fala 150 mg, mas é para ansiedade. Não, isso aqui da bupropiona? É. Não é da
é o contrário, que eles usam apenas Pois é, eles usam 90 então. miligramas. Porque o contrário é associado com a naltraxona. Por que o contrário faz isso? Que é outra coisa que... São medicamentos que vêm no mercado, que chegam assim, uhul, né? E não é uhul. Por exemplo, a naltraxona, ela tira totalmente... o paciente ele fica totalmente apático. Então, ali, na verdade, o que faz o paciente não comer não é a bupropiona, é o naltraxona. E aí, para o paciente não ficar, o que eles fizeram? Meteram a bupropiona. Você está entendendo? É igual a história da sibutramina, né? A sibutramina não é à toa que ela hoje virou extremamente controlada. Para você usar a sibutramina, o médico e o paciente assinam um termo. Por quê? Num tempo muito recente. Isso assim, 9 anos atrás, quando eu entrei, eu estou aqui uns 10 anos na psiquiatria, eu lembro que a gente já brincava assim, ó, vamos deixar essa ala aqui, que essa ala é a galera da sibutramina. Porque a sibutramina, ela inibe de forma irreversível a recaptação de serotonina. Ou seja, o paciente que usa sibutramina, ele vai ter depressão para o resto da vida dele. E ninguém contra isso. Ah, é maravilhoso. Vamos usar e emagrecer. Entendeu? E aí era super comum, você chegava no endócrino, naquela época nem tinha os nutrólogos ainda, né? Eles já davam o que para o paciente? A sibutramina e a fluoxetina junto. Porque o médico, ele já sabia que 5 dias, 6 dias depois, o paciente ia fazer isso aqui, ó, ladeira abaixo. O paciente entra num estado depressivo terrível. Então, assim, hoje a gente trata muitas pessoas com essas sequelas da sibutramina. A sibutramina só justifica isso para o superobeso, para a pessoa com obesidade acima de IMC aí de 40, que aí realmente não tem outra opção, é lidar com a depressão ou pela obesidade ou por um mecanismo desse, é aquela coisa que a gente vai por tudo ou nada. E isso é a mesma coisa que está acontecendo com essa molécula aí que eles lançaram. Porque a naltraxona, ela deixa o paciente, tanto é que a naltraxona é um tratamento para o quê? Para o álcool, para os opioides, né? Porque ele realmente vai lá no centro dopaminérgico e poda mesmo, né? Então sempre cuidado. Agora, para os efeitos benéficos mesmo, é 150. Eu não tenho visto grandes respostas com essa contraste. Já tirei de vários pacientes que não tiveram respostas, que não fui eu que prescrevi, inclusive, mas que aí chega lá no consultório, eu faço uma composição diferente com as doses mínimas necessárias, tá? Mas ele é uma opção de mercado, tá? Então, ó, a bupropiona é uma boa molécula para depressão leve e moderada, né, não grave. Ela é usada muito na tentativa de associações, então ela vem bem numa associação, né? Outra coisa que bupropiona dá muita dor de cabeça. E por fim, uma coisa que a gente usa muito bupropiona com uma resposta muito eficaz é em TDAH, né? E também um pouco que não é TDAH, mas sofre do processo de desatenção da vida mesmo, então assim, tá cansado demais, está estudando com dificuldade, está pegando ali, né? Eu vou dizer a vocês, eu sou meio bundona para tomar remédio. O único remédio que eu já tomei foi a bupropiona. Para mim não dá muito certo, porque eu sou muito ansiosa, eu fico muito... né? Mas para concentração é maravilhosa. Quando eu fui estudar para minha prova de título, eu não tenho coragem de tomar esses tarja preta aí, Venvanse, Ritalina, um monte de medo de surtar, a psiquiatra surtar. Aí eu estava muito cansada, eu estudava, não trabalhava o dia inteiro, eu tinha que chegar a estudar ainda muitas horas. Eu cheguei num ponto que eu estava muito cansada. Eu falei, eu vou tentar usar a bupropiona. Nossa, gente, pra mim foi muito legal. Eu dei um upgrade assim, dos estudos muito grande. Então, a bupropiona realmente é porque o quê? Ela é dopamina.
É do mesmo jeito que a Ritalina faz, só que é um mecanismo diferente, né? A forma que ela atua no receptor é diferente da Ritalina do Venvanse, mas é aumento de dopamina. Então, assim, por exemplo, muitos pacientes que me procuram, que a gente ainda não quer ir para uma instância ali de Ritalina, de Venvanse, muitas vezes a gente sugere antes o uso da bupropiona. Porém, o bupropiona já não pode em criança, né? Não pode abaixo de 14 anos, então já não é uma opção muito eficaz para a gente quando é criança com TDAH. Não é a nossa primeira opção. Mas no adulto, né, é uma opção legal, assim, é uma opção a se pensar quando a sua queixa, a queixa do seu paciente principal for essa apatia, esse cansaço, essa astenia. Então, o que a gente faz? A gente introduz ali uma sertralina, uma fluoxetina, enfim, a sua escolha. Adaptado, a gente vem e coloca a bupropiona junto. Aí o paciente fica muito bem, dá um bom upgrade. E aí eu consigo também subir mais isso aqui. Uma coisa que a gente vê muito clínico errando. Gente, bupropiona não se dá à noite para o paciente. Pela lógica. É uma medicação excitatória. Então, bupropiona deve ser tomada até no máximo 2 horas da tarde, porque senão depois esse paciente vai começar a se queixar de insônia. Então, a tomada, ela é geralmente de manhã. Se for tomar 2 tomadas de manhã e após o almoço. A gente tem essa apresentação tradicional e tem a mesma apresentação no que a gente chama de XL. Na psiquiatria, sempre que vocês verem essas siglas, CR, XL, XR, isso aqui na verdade tudo quer dizer liberação lenta, são medicações de liberação lenta. Então, a bupropiona, ela tem esse XL. Então, se eu uso a XL, eu não preciso fazer 2 tomadas por dia, eu faço uma só numa dose otimizada. Qual que é a vantagem da XL em toda medicação, não só na bupropiona, em todas que tem essa sigla? Ela é uma liberação lenta e ela traz menos efeitos colaterais naquela de súbito da tomada, então é mais fácil a adaptação. Porém, ela é mais cara, né? Então, assim, uma caixinha de bupropiona 150, eu pagaria ali 90. Uma XL vai para 160, 150, 140, assim, ela tem um acréscimo por ter essa biodisponibilidade melhor para o paciente, tá? Mas lembrando sempre de começar aqui e depois subir aqui. Vocês que vivem tomando essas porcarias aí de Venvanse, Ritalina, prof, pode tomar Ritalina com bupropiona? Pode tomar Venvanse com bupropiona? Isso é uma coisa que, por exemplo, quem está fazendo muito isso? Os nutrólogos. Eles estão colocando Venvanse, mandando manipular o Venvanse, vai lá na manipulação, abre o comprimido, tira não sei quanto, e aí eles metem o bupropiona junto. Gente, olha só. Eu estou dando aqui uma opinião técnica, tá? Não é A, X, Y, isso que eu estou falando para vocês está no livro, não sou eu não, tá? Isso daí é muito mais marketing do médico ali de fazer esse monte de coisinha do que eficácia. É a mesma história da vitamina C. Você vai lá e paga R$1.000 na vitamina C, mas se você for lá e tomar um tablete de vitamina C, mas é a absorção. Ok, meu amigo, coloca 30% a mais que vai absorver. Não tem lógica. Né? Então, assim, hoje a gente entende que há uma questão do que é vendável, do que as pessoas se iludem, né? Só que assim, gente, por que eu tô falando isso aqui? Porque eu quero detonar as especialidades? Não, porque vocês são médicos. Então vocês, e olha, pasmem, o povo que eu mais pego fazendo isso hoje são médicos. Eu falo, gente, não é possível não. Acho que o povo rasgou o livro de fisiologia, de tudo, porque assim, é possível que o cara vai no colega, ele não chega em casa e não olha o livro. A gente abre a internet para tanta besteira e a gente não para estudar o que a gente está tomando. Isso não existe. Se a gente pegar um livro de farmacologia, a gente vai ver que isso daí
É muito mais uma situação que envolve uma série de coisas, né? Que depois passa a moda, e quem vendia aquilo, quem propagava aquilo, você dá a própria pessoa, não, isso aí nada a ver. Aí você fala, mas até 2 anos atrás você me dizia que isso aí era tudo a ver. Porque, gente, por mais que o mundo mudou, que a tecnologia chegou, a fisiologia é a mesma. Não mudou a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, né? Então, assim, cuidado com isso, cuidado com essas coisas que a gente está caindo aí nesses contos de vigário, né? Ozempic, beleza, tá cheio de gente aí usando Ozempic depressivo, cheio de gente tendo surto, tendo problema renal, problema hepático, então assim, vamos tomar cuidado com isso aí, tá? E aí vocês, quanto médicos, precisam ter crítica, né? O que a gente está fazendo? Eu já estou pegando, por exemplo, pacientes intoxicados por excesso de vitaminas. Né? Esses dias um médico aí que é nutrólogo, nutrólogo ginecologista, sei lá nem o que falar. Gente, essas coisas tem que tomar cuidado. Tem uma paciente que tem tricotilomania grave. Eu passei 1 ano e meio para estabilizar essa paciente. Ela chegou no meu consultório no final do ano passado, o cabelo todo revitalizado, bonitinho, sem nenhuma bolinha a mais, o cabelo dela por aqui. Professor, tudo bonitinho. E em maio ela marca a consulta, eu falei, nossa, quando eu vi o nome dela, fulano, o que aconteceu? Chegou lá de novo com o cabelo inteiro, por quê? Só porque usava uma sertralina, que é o que a gente usa principalmente para isso, ela usava sertralina de 200. Foi no médico que ele, era o negócio da lua, da parasitose, de não sei o quê. O médico simplesmente procurava assim, eu não deixe você engravidar tomando sertralina. Não faça o seu processo de auxiliar no processo, porque isso aí, a ansiedade, não se trata disso não. A ansiedade se trata repondo as vitaminas. Gente, ela chegou no meu consultório, ela não gostou a receita, porque ela pagou. Eu falei, eu vou reclamar da consulta, eu vou cobrar 3 vezes agora. R$3.200 para tomar um monte de vitamina. Porque a ansiedade cura com a luz. Cura com a luz. Gente, para com um negócio desse. Dá vontade de você ligar para um colega desse e falar, cara, nós estamos falando de vida, nós não estamos aqui brincando não, entendeu? Nós não estamos aqui, você acha isso, que o ET, o Gnomo, sei lá o quê, mas peraí, né? Peraí, o cara falar que a ansiedade se trata com reposição de vitamina, gente, pelo amor de Deus, né? Então assim, resultado, perdeu o dinheiro dela, né? Ganhou uma cratera na cabeça de novo, chegou desesperado, não parava de chorar, e aí, para começar tudo de novo, né? Falei, minha filha, vai, não, e o melhor, que eu falo, paciente, é engraçado. Aí ela falou, a senhora tem algum ginecologista? Eu falei, tem vários, esse. Aí ela, então, esse aí que a senhora me falou, eu até tinha marcado com ele, mas eu deixei de ir com ele porque esse aqui era muito mais caro, eu achei que ele era muito melhor. Infelizmente hoje é o que as pessoas dão ibope, é o que é caro, é o que está na moda, é o que a internet fala, e não é assim a qualidade, né? Então cuidado, gente, isso aqui tudo que a gente está falando mexe com a neuroplasticidade do cérebro de uma pessoa, a gente não pode estar brincando. Beleza, aqui da bupropiona, então, tá? Lembrar principalmente disso aqui, tá? Pacientes hipertensos, pacientes com infarto agudo do miocárdio e pacientes com convulsão. E a bulêmica que induz vômito. Isso da bulimia já caiu em prova de residência, inclusive, tá? Pode, né? Pode, né? Pode. Todos podem. Até a bulêmica.
Mas assim, é porque tem a bulêmica que ela não induz vômito, ela faz exercício sem parar, ela, sabe? Então assim, depende muito do estado hidroeletrolítico dela. Então, mas a bulêmica que ela vomita aí, a pessoa é o problema da academia da Isso. E fala que você vai ter que estar menor ou igual a 3 meses, é isso? Isso. E aí, nesses casos, é contraindicação absoluta? Ou Não, relativa. Ela não é absoluta em nenhuma, todas são relativas. Tá? Ela vai, a bupropiona ela vai aumentar ou ela vai diminuir esses impulsos? Ela vai diminuir os impulsos e aumentar a concentração. Ó, os principais da bupropiona aqui que a gente pode colocar, ó, aumenta a concentração e diminui os impulsos. Por que diminui os impulsos? Porque atua na zona de prazer, que é a dopamina, tá? Então eu já me sinto constantemente mais bem, né? Digamos assim, mais. Eu não preciso ficar buscando aqueles impulsos que me motivam, tá bom? Beleza aqui? Posso apagar? Eu acho que de bupropiona é isso. Se vocês fizerem isso, vocês já arrasam em qualquer canto aí com bupropiona. Não tem, a bupropiona é como qualquer outro antidepressivo. Ela não causa tolerância, não causa dependência, pode ser usado com segurança, não tem. Só é assim, criança já tem que, né, pesar em 14 anos, ver a questão. Às vezes tem criança que tem peso, aí até dá pra você, né? A criança é mais impulsiva. O problema da criança, assim, você pega, por exemplo, um menino que está ali começando aquela ebulição, aí você coloca uma coisa muito dopaminérgica, pode acelerar mais. Então, essas questões multifatoriais aí, tá? Relativa para a criança também. Não, na bula, ela é contraindicada, tá? Na prática, a gente já usa a partir de 14 anos se for um adolescente de bom peso, digamos assim. Porque 14 anos, ele já passou daquele pico hormonal, assim, sabe? Tanto menino quanto menina, né? A menina tem aquele pico hormonal mais cedo, o menino ali nos 12, depois ele vai ter outro lá para 18, 20. Então, assim, essa fase do menino, ela já é mais tranquila, né? Porque se a gente, dependendo da fase que a gente usar o menino, ele pode ficar mais impulsivo também, tá? Professor, no fumante, tem que ficar tratamento contínuo. Então, o protocolo do cigarro do ar, se você for ler, é 3 semanas. Então, assim, essa é outra questão da bupropiona também, assim, ó. Outra coisa que se usa muito bupropiona também é tratamento de TPM. Mulheres que têm muita TPM ou mulheres que têm disforia pré-menstrual mesmo, que a gente vai falar na aula de depressão. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria condenava isso. Agora, parece que eles já aceitam mais. Eu ainda acho um pouco ilógico, mas assim, o ginecologista, ele fala para a mulher usar bupropiona 10 dias antes da menstruação. Eu acho isso muito lógico, porque assim, gente, essas drogas, elas levam no mínimo 3, 4 dias para começar um efeito realmente de neuroplasticidade. Então, na verdade, o paciente, ele se beneficia muito mais dos efeitos colaterais de entrada do que da própria droga. E eu acho, assim, que são drogas que mexem muito no sistema nervoso central para você ficar para, toma, para, toma. Assim, na minha opinião, ou toma ou não toma. Mas no livro, hoje, nos consensos da FEBRASCO, né? Vocês já vão ver isso no livro. Tanto o inibidor seletivo quanto o bupropiona. Tá? Pessoal, outro atípico aqui hoje que é muito importante a gente lembrar vocês é a trazodona. A trazodona, vocês vão ver aí, né, disparado hoje como uma opção terapêutica para tratamento de insônia. Tá? Então hoje a gente tenta, ao máximo, vocês vão ver isso, não usar benzodiazepínicos para tratamento de insônia. A gente sempre tenta hoje usar antidepressivos sedativos
ou antipsicóticos em baixas doses. Porque, por causa do risco de tolerância à dependência que esses pacientes têm. A trazodona, ela é um antidepressivo, porém, ela só tinha um efeito legal como antidepressivo acima de 300 miligramas dia. E qual que é o problema? Ela é muito sedativa. Agora, eles perderam esse mercado, foi lançado há 3 meses atrás a trazodona de 300 XE. Exatamente para ver se eles entram nesse mercado da depressão, que a princípio era que era para ser e não emplacou. Mas o que aconteceu? Emplacou em outro mercado, no mercado da insônia. Então, a trazodona ela é muito sedativa. A gente tem a trazodona hoje assim de 50, 100 e 150. Essa daqui de liberação lenta. E aí foi lançada agora essa de 300 aqui XE. O que acontece aqui? É seguro, né? É muito bom tratar com trazodona o idoso, a pessoa jovem. Quais as vantagens que a trazodona fala também? Que não diminui o libido, que não gera aumento de peso também. Então é uma das coisas que a gente sempre tem que pensar, né, numa opção. Então é importante aqui, ó, não aumenta peso, não diminui o libido. Agora tem uma coisa aqui que tem que tomar cuidado com trazodona, anotem aí que isso também já caiu na RIGS, tá? Uma das coisas que o médico, qualquer médico generalista tem que saber e cuidar quando o paciente é usuário de trazodona no sexo masculino. Isso é uma especificidade do masculino. A trazodona, ela aumenta as chances do homem ter priapismo, tá? Então pode acontecer de vocês estarem lá numa emergência, chegar o homem com aquela ereção dolorida, sustentada, que ele está horas com o pênis ereto, ele não consegue deixar a ereção, a ereção não para. E aí vocês têm que lembrar sempre de perguntar para o paciente se ele está usando algum tipo de medicamento. E se for a trazodona, tem que ser imediatamente suspenso, tá? Tem pacientes, assim, gente, isso é raro. Esses anos todos eu só tive um paciente que ele não chegou a fazer um priapismo assim exuberante, mas eu lembro que a esposa me ligou durante a madrugada, bastante assustada. Ainda bem que eu tinha até avisado, olha, se acontecer pode ligar e tal. Mas ele estava com muita dor, né? Porque a gente até brinca, acha que vai ficar com o pênis ereto. Não, gente, é porque é uma ereção dolorida, não é uma ereção assim, né? Tipo Cialis, não. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre observar na classe masculina, né? Esse efeito colateral, se ele pode acontecer ou não, tá certo? Em geral, a gente começa com 50 e vai evoluindo conforme a tolerabilidade do paciente. Cuidado com a profissão do paciente. Porque às vezes eu vou dar uma trazodona para alguém que mexe logo cedo com uma serra elétrica, que mexe de manhã dirigindo uma britadeira. Não pode, não é legal. Porque como ela fica muitas horas, o paciente ainda pode estar com o quê? Com um reflexo alterado. Inclusive, alguns anos atrás, uma médica morreu. Eles suspeitam que foi isso aí, porque ela saiu do plantão, acho que ela tomou a trazodona ainda no plantão, e aí ela foi para casa, na estrada, ela só passou reto na ribanceira, assim, não tinha nem sinal de que ela tentou frear. Então, assim, realmente suspeita uma moça super jovem, que ela tenha dormido mesmo. Então, é uma medicação sedativa. Então tem que tomar cuidado, no começo tem que começar devagarzinho, orientar o paciente a primeiro se adaptar, né? Não fazer nada, às vezes pessoa que anda de moto, enfim, tudo aquilo que a gente acha que pode
Por isso que é uma medicação que às vezes eu não uso tanto em estudante, né? Porque às vezes de manhã tem que estar ali desperto, alerta, e aí o estudante, ele é danado, ele não vai tomar trazodona 8 horas da noite. Porque 8 horas da noite ele está no zap, ele está assistindo série, ele vai tomar trazodona meia-noite, 1 hora. Aí o que vai acontecer? Quando está 8 horas da manhã, está morrendo nas tamancas aí, não tem como. Então assim, a gente olha muito esse perfil do paciente. Agora aquele idoso que dorme com as galinhas, né, 6 horas da tarde, ótimo, né? Maravilhoso, vai dormir a noite toda, vai acordar bem, disposto. Então assim, tem muito essa questão também do perfil. Ah, eu estou tratando um obeso, né, que eu não posso ganhar peso. A maioria das medicações de sedação, elas acabam gerando acréscimo de peso. É uma boa, tá? Então, lembrarem disso. Para a depressão, eu não testei ainda essa dose aqui. Eles juram que essa dose de 300 aí não dá sono. Essa XR aí que veio para o mercado. Eu ainda não testei nenhum paciente para falar para vocês, tá? Então, a trazodona guarda isso. Ela é um antidepressivo com grande poder sedativo. Hoje a gente usa... Ah, outra coisa que trazodona pode ajudar, dor crônica. Podem colocar aí. Vocês vão ver alguns ortopedistas gostam de trazodona. Às vezes eles passam principalmente para paciente com dor crônica da coluna, tá? Eles dão trazodona para esses pacientes também. Hã? Essas neuropáticas, qualquer dor. Assim, para escolher. Você fala em que sentido? Para dor crônica? Então, eu acho que assim, ela é melhor no aspecto assim, de menos efeitos colaterais, né? Tipo, engordar, então depende muito do perfil do paciente, tá? E a outra que eu vou falar aqui, pessoal, é a mirtazapina, que também eu já vou emendar aqui porque também vem muito para a questão do sono. A mirtazapina é uma molécula que vocês também vão ver cada vez mais aí no mercado. É um antidepressivo muito bom. Para quem principalmente a gente pensa em mirtazapina em termos de depressão? Depressão grave. Depressão moderada para grave, ela é muito eficaz, a mirtazapina. Principalmente em depressão de idoso. Tá? A mirtazapina aí já tem um outro viés. Qual é o problema da mirtazapina? Aumenta a fome. Isso é fato. Todo paciente reclama disso. Agora ela é bem sedativa. Portanto, ela é hoje nos consensos mundiais de tratamento de insônia, ela entra como primeira linha. Só que tem um segredo que eu vou contar para vocês e prestem bem atenção nisso que eu vou falar. A mirtazapina, ela é igual a quetiapina. Quanto mais baixa a dose, mais sedativa ela é. Então a gente tem 3 apresentações: 15, 30 e 45 miligramas. Se o meu foco for tratamento de insônia, é essa aqui que eu vou usar, 15 miligramas. Mas se o meu tratamento, o foco é depressão grave, não tenha dúvida que é aqui que eu vou chegar. Eu vou começar aqui e vou evoluir. E aí o que acontece nesse processo de evolução? Pode ser que na hora que eu chegue aqui, o paciente comece a reclamar do quê? De falta de sono. Porque ela vai perdendo essa característica da insônia. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, acontece de eu ter que fazer uma associação junto aqui para insônia. Vocês entenderam isso? Eu não entendi como. Entendi sim, mas não como. Com outra medicação. Por exemplo, às vezes eu vou ter que usar uma depressão muito grave. E o paciente, agora que eu coloquei uma mirtazapina de 45, ele não dorme mais. Ele está melhor da depressão, mas está com insônia. Aí eu vou ter que associar, exemplo,
uma mirtazapina com uma quetiapina de 25, uma mirtazapina com uma trazodona de 50. É aí que entra a história da psiquiatria. Por isso que na psiquiatria, o que a gente fala? Qual é o problema da galera? Não precisa manipular, eu só preciso saber o que tem, como usar e como associar. O problema é que a galera não sabe associar. Aí saem aqueles pacientes ou muito polimedicados ou nada com nada. Eu não entendo, professora, não foi como reverter insônia. Por que dá insônia com a dose mais alta? Porque é da molécula. Cada molécula tem uma especificidade. É da molécula. Conforme ela vai aumentando a sua quantidade, ela vai sensibilizando receptores diferentes. E aí ela já não pega mais tantos receptores sedativos, melatonérgicos, ela já vai perdendo essa ação. Tá? Então, doses menores é sedativo, maiores é insônia. Isso. Sedativa para insônia é menor. Aqui maior é para depressão. Tá? Depressão. Olha que legal. Como que é idoso geralmente? Magrinho, não come, não dorme, não é assim? Depressivo. Então isso aqui, gente, olha, mirtazapina, vou falar pra vocês. Quando você não quiser errar, se o seu idoso, você está lá numa UBS, você é um idosozinho, tá magrinho, não dorme, não come, tá aquele hipotípico da idade, se o paciente puder comprar, pode colocar mirtazapina. Nem vai gastar tempo com sertralina, coloque mirtazapina que ele vai melhorar. Agora, qual que é o problema? Não tem no serviço público. Todas essas que eu estou falando aqui não tem no serviço público, tá, gente? Quanto custa hoje uma mirtazapina? Em torno de R$160. Tá? Genérica aí 140. O famoso é o Remeron Soltab. Esse Soltab, toda vez que vocês já sabem, né? O Soltab é o que dissolve na boca, tá? Então sempre que vocês prescreverem Soltab, tem que falar para o paciente, não é para engolir com água. Eles até o blister é diferente, ele vem todo lacrado, o paciente tira, põe na boca e ele dissolve. Professor, então esse remédio ele não consegue no idoso tratar ao mesmo tempo tanto a insônia quanto a depressão? Depende. Tem idoso que pode responder bem aqui com 15, tanto a depressão quanto a insônia. Vai depender de N situações, do peso, da gravidade, né, da tolerabilidade. Tem idosos que ficam super bem aqui, ó. Tá? Então vai depender. Tem idoso que eu prefiro, por exemplo, ele responde tão bem aqui na insônia, que eu prefiro deixar aqui e colocar um inibidor seletivo junto para tratar a depressão, ou colocar uma desvenla junto, aí eu deixo uma mirta de 15 e coloco uma desvenla de 100. É legal também. Então, assim, na verdade, às vezes os alunos ficam assim, mas professora, fala como que a senhora faz isso? Gente, não tem essa receita de bolo para eu dar para vocês. Por isso que às vezes os meninos vão lá pro CAPS, aí passa rapidinho, depois, prof, eu posso te acompanhar? Pode, porque assim, quem quiser fazer, né, saúde mental, mesmo que seja na UBS, tem que acompanhar alguém, porque é muito desse manejo, não tem uma receita de bolo. Se vocês forem 10 psiquiatras, os 10 psiquiatras vão fazer diferentes. Entendeu? Por exemplo, eu sou sócia na máquina de MT com a Thaís, e olha que a gente prescreve muito parecido. Mas mesmo a gente que prescreve muito parecido, eu acho que agora a gente prescreve diferente. Então é muito assim, cada um tem um olhar sobre aquele paciente. Não tem uma regra. Eu, por exemplo, quando quis fazer psiquiatria, eu fiquei quase 2 anos acompanhando o Dr. Bernardo. Todo dia eu ia pro CAPS, acompanhava, via conduta, porque assim, cada um tem uma conduta. Mas sabendo o grosso, você consegue ir montando essa composição na cabeça de vocês, tá bom? Ok, aqui da mirtazapina, então o que vocês precisam guardar para a prova de residência da mirtazapina? Gente, o que eu estou falando aqui é o que cai nas provas de residência de vocês. Mirtazapina, o que já caiu na prova de residência? Que aumenta peso, que é boa para insônia, tá certo? E que é bom para idoso. Então isso aí eu já vi, eu acho que não foi nada. Qual que é a CNCA Higgs? É a outra prova CNCA Higgs. Outro grupo de provas, esqueci o nome.
Enal. Ok aqui? Beleza? Dose máxima 45. Dose máxima 45. Existe uma composição que a gente faz, isso aqui eu vou falar só por curiosidade, vocês concluem tudo. Mas na psiquiatria, você falou agora da dose máxima de Mirta, existe uma composição, Tadeu, americana, que a gente chama combustível de foguete. Eu já usei isso uma vez na minha vida. Depressões extremamente graves, aquelas depressões assim que o paciente não sai. A gente faz uma associação que a gente chama combustível de foguete, que é 45 de Mirta, 45 miligramas de mirtazapina, mais 300 a 400 miligramas de venlafaxina. Vocês viram que eu falei que a dose máxima de venla é 225. Então a gente faz aqui um off-label de venla e associa com o máximo de Mirta. Chama combustível de foguete. Se você pegar no compêndio, tem lá, isso tá em inglês, né? Assim, para depressões extremamente graves. Tá? Hoje mesmo eu estava discutindo um caso de um paciente que a gente começou a MT esse sábado lá na clínica, eu ainda não ouvi, quem viu foi minha sócia. Aí disse que ele tá caquético já, ele tá comendo só, ele come só polenta. A única coisa que ele se alimenta é um copinho de polenta misturado com whey. Diz que a mesma o potinho que ele vinha tomando um X, né, tipo 100 ml, a esposa disse que agora ele já está com 50 ml. Então assim, ele está cada dia comendo menos. Então esse tipo de pacientes que acabam evoluindo para a sonda, né, na depressão, não tem jeito. Tá? Outro aqui, pessoal, agora para finalizar, os dois mais famosos, porque eu preciso falar que vocês vão ver aí cada vez mais falando. Gente, tem uma classe atípica chamada agomelatina. Eu nem vou falar aqui, porque olha, eu vou falar assim para vocês. Eu mesmo nunca prescrevi na minha vida. A agomelatina, ela é um antidepressivo que também não pegou muito no mercado. Ela é bem sedativa, mas ela é igual a trazodona, assim, ela para depressão, ela não é tão legal e nem como também tão sedativa. A agomelatina, só lembra disso se cair numa prova. A dica, se cair na prova, se for cair, só vai cair isso. Lembra do melatina. Exatamente, ela pega receptores melatoninérgicos. Guardem isso, se cair numa prova, só vai cair isso. Não vai cair mais do que isso, então ela é muito pouco usada. Então, ó, veja só, ela pega a agomelatina, ela atua em receptores melatoninérgicos. Tá? Pode escrever o nome. Agomelatina. E agora as duas mais novas drogas do mercado de antidepressivos. A vortioxetina e a vilazidona. Sexta-feira eu passei pela primeira vez na vilazidona. Que acabou de sair do mercado, acabou de ser lançada. Essa aqui tem um nome, a vortioxetina já quebrou patente recente, então antes a gente só tinha o Brintemix, que era o original, agora já tem vários aí no mercado, tá? E a vilazidona só tem um ainda, que é o AID. AID. Gente, como que essas moléculas atuam? Elas atuam em serotonina e noradrenalina, porém elas atuam de forma que a gente chama multimodal. O que quer dizer isso? Elas atuam pegando uma vastidão máxima possível de receptores serotoninérgicos e noradrenérgicos, principalmente serotoninérgicos. Bem, por que isso aqui foi lançado no mercado? Olha, eles trouxeram isso aqui para o mercado dizendo assim, que essas drogas chegaram para tratar a depressão e a ansiedade
e elas não engordam, elas não diminuem libido, elas melhoram os níveis de concentração, ou seja, o mundo perfeito, né? Como tudo, o povo vem de um mundo perfeito. Quando chegou a vortioxetina, todo mundo que tem dinheiro começou a usar a vortioxetina. Por quê? A vortioxetina ela chegou a custar 470, 430, uma caixinha, né? Hoje já está ali 130, 160, depende da dosagem. A vortioxetina a gente tem ela de 10 e de 20 miligramas. A gente tem 5 também. Que os estudos, e olha que interessante é isso. Quando isso aqui foi lançado, eu falava assim para minhas residentes: engraçado, eu percebo na minha prática clínica que os meus pacientes não melhoram muito bem a ansiedade com vortioxetina. Eles até melhoram da depressão, mas da ansiedade eu não vejo. E eu sempre falava isso, Desde que em janeiro, a própria Lins, que é quem primeiro lançou, né, que é o laboratório que primeiro lançou, eles fizeram até aqui com a gente também um jantar, e na primeira eles já trouxeram, e agora isso está em bula. A vortioxetina não atua em ansiedade, não atua em ansiedade. E aí o que eles fizeram? Como eles tinham lançado isso aqui, nesse nicho, o próprio laboratório criou outra droga concorrente para ele, assim, né? Entre aspas. E em pouco tempo eles criaram a vilazidona. E agora sim, eles estão alegando que a vilazidona vai tratar depressão e ansiedade. Então hoje no mercado é como se isso aqui estivesse tratando depressão. E também eles falam, são bem claros, até na bula. Para tratar tem que ser em doses otimizadas, máximas, tá? É aquela coisa, gente. Sabe aquela velha história? Quem faz tudo não faz nada? É aquela coisa. Eles tentam criar uma molécula assim, mas não dá, gente. Vou tomar um negócio absurdo, né? É muito complexo. Então, assim, minimiza, é igual aquela coisa. Quem tem 1000 especialidades não faz nenhuma especialidade. Vocês vão ouvir muito isso. Você tem colega que tem 4 especialidades na medicina, mas ele não é reconhecido por nenhum. Porque não faz bem feito nenhuma das coisas. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Isso aqui é legal? É para todo mundo? Não é. Por exemplo, eu passei uma vilazidona pela primeira vez sexta-feira para um paciente. Qual o perfil desse paciente? Paciente jovem, que pode, porque a vilazidona está na faixa de R$270 uma caixinha. Né? Que já tentou 3 antidepressivos e não se adaptou. Ele teve efeitos principalmente sobre a libido do sexo masculino. Então eu falei, quer tentar? Eu fiquei para ele assim, eu tenho desvenda para te ofertar e tenho vilazidona. Né? E aí, vamos seguir a etapa, desvenda, se não der a gente vai... eu quero tentar. Bora. É o primeiro paciente, depois eu vou contar para vocês. Mas a vilazidona é o que a gente tem de mais novo no mercado brasileiro hoje de antidepressivos, tá? A vilazidona também, ela é em 10, 20 e 40, tá? Aqui é dose de entrada, aqui é dose mínima e aqui é dose máxima, tá? Então eles falam que a dose mínima é 20, mas não dá para entrar com 20 porque o paciente nauseia demais. Isso é outra coisa que eles também criaram, essa vilazidona, que foi a maior queixa que eles tiveram na população brasileira da vortioxetina. Muita náusea, muitos pacientes não toleram pela náusea. Então aí eles acabaram tentando melhorar na vilazidona também esse efeito colateral, tá? Então lembrar aí dessas duas novas, o nome fantasia A e B, depois vocês quiserem olhar, tá? Por curiosidade, mas assim, gente, isso aqui para vocês cai na prova de residência? Não cai.
Porque isso aqui, o que cai na prova de residência para vocês é aquilo que tem de mais barato, é o que tem no SUS, é para tratar o UBS. Hoje, igual o Enem de vocês tem um foco nas questões governamentais, as provas de residência, elas também têm esse viés, né? De sempre levar os conteúdos para aquilo que tem no SUS, tá? Então, por isso que a gente foca muito para vocês o que tem, né, no SUS, que é o que eles pedem nas provas de residência para vocês, tá bom? Dúvidas aqui? Isso aqui é só mais para constar. Esse aqui é para depressão e esse é para depressão e ansiedade. O que a gente chama de depressão ansiosa. Essa corticosteroidina aí, ela não trata a ansiedade? Não trata bem. Ah, tá, só trata a depressão, né? Ela trata com eficácia a depressão, mas a ansiedade, os estudos já, a próprio laboratório já admitiu que não trata. Aí essa glicosona, ela só trata o quê? Depressão e ansiedade? Isso. Não, é o que eles estão prometendo, vamos ver, né? Ah, tá. É porque assim, ó, o tratamento, teoricamente, era para pegar as duas coisas, porque são mecanismos parecidos, né? São mecanismos parecidos. Mas a ansiedade, geralmente, é muito incomodativa, né? Então, assim, por que eu acho na prática? Eles fazem vomitar muito. Então, o que acontece? Eles também pegam, eu acho, que no final das contas, esse multimodal deles, sensibiliza muito mais nora do que serotonina. E por isso que o paciente fica excitado e nem melhora a ansiedade e ainda dá efeito colateral. Porque a noradrenalina, ela é excitatória, então assim, ela tem que ser muito milimetricamente dosada com a serotonina. Na verdade, todos eles, né? Serotonina, glutamato, dopamina, tudo tem que ter um equilíbrio. Né? Por exemplo, o glutamato, que é excitatório, que a gente vai estudar na bipolaridade, na depressão, o glutamato está diminuído na área pré-frontal, mas ele está aumentado na área occipital. É muito bom. Gente, você imagina isso para você fazer uma molécula. Como é que você vai fazer uma molécula que vai atuar naquela substância, numa área do cérebro? É por isso que é tão complexo fazer psicofármaco, porque assim, o próprio neurotransmissor, ele vai atuar em níveis diferentes, em locais diferentes no cérebro, antagonizando efeitos. E a droga, ela não vai ter, só se ela tiver um chip ali, que ela vai entrar, então pra cá vai X, pra lá Y, aqui excita, aqui diminui. Por isso que é muito raro a gente não tem uma molécula que ela resolva plenamente o sintoma psiquiátrico. Por isso que a gente fala muito com o paciente. Tem paciente que é assim, ele chega colocando toda a expectativa dele em cima do fármaco. E ele não vai alcançar. Porque se eu não fizer atividade, se eu não fizer terapia, ou seja, se eu não fizer outros mecanismos que vão antagonizar as outras áreas do cérebro, o paciente não melhora. O remédio não consegue fazer isso. Então, assim, é bem complexo, né? Tudo que é de fármacos aí, o cérebro humano é complexo. Então, vai dar pra gente falar tudo bem pra gente terminar. Ok, aqui, pessoal, finalizamos os antidepressivos, tá? São esses que vocês têm que colocar nas fichinhas de vocês, ok? Eu vou falar dos benzos agora rapidinho e depois vai ficar só os estabilizadores de humor, depois a gente vai entrar toda na fase de precisa desses medicamentos, depressão, bipolaridade e tudo mais. Pessoal, os benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos, lembrando que é a única classe de fármacos achados, eu sei que é cansativo isso aí, mas não tem outro jeito, você não tem que falar. É a única classe de fármacos que atua no sistema inibitório do sistema nervoso central. Tá? Então, os benzodiazepínicos. Então, assim, ó,
usar, ele vai ter diversos tipos de efeitos no corpo humano. Ele pode ser ansiolítico, ele pode ser relaxante muscular, né? Acho que aqui vai... Eles são os Únicos inibitórios. Qual o lugar que um benzodiazepínico atua? Em qual neurotransmissor um benzodiazepínico atua, pessoal? GABA. GABA é o único neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Serotonina, noradrenalina, dopamina, glutamato, todos eles têm funções mais excitatórias. O único inibitório é o GABA, tá? Então, assim, dentro das medicações que atuam no sistema GABAérgico, a gente tem muitas, mas o que eu preciso quanto médico que vocês saibam, gente, isso aqui guardem na cabeça de vocês, que é o que os médicos mais fazem caca. Quando eu vou escolher um benzo, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é por quanto tempo esse benzo vai agir nesse corpo. Tanto para iniciar efeito, quanto para manter esse efeito sedativo. E é isso que vai me determinar se eu vou usar esse benzo como ansiolítico, como indutor de uma anestesia, como anticonvulsivante, como relaxante. Entende? Então, assim, exemplo, quanto tempo o midazolam fica na corrente sanguínea? Vocês têm noção? Por exemplo, o midazolam é considerado um dos mais rápidos, a gente chama ele de ultra rápido em termos de ação. Tanto é que vocês vão aprender mais pra frente que ele é um dos que a gente mais usa em quê? Em intubação. Né? Você tem que intubar um paciente rapidamente, então você tem que relaxar o paciente muito rápido para passar a cama, o paciente para de respirar. Então, o midazolam ele é ultra rápido, ele atua em questões de segundos, o paciente já fica relaxado. Porém, ele também sai muito rápido. Então, em torno de 30 minutos, o paciente já metabolizou, por exemplo, o midazolam. Aí eu pergunto, beleza, a gente falou aqui uma indicação do midazolam, intubação. Mas o midazolam, por exemplo, é uma medicação legal para você colocar o paciente que precisa se tranquilizar ao longo do dia, de uma noite? Não. Antigamente, eu ainda pego, muitos colegas médicos dependentes até hoje. Esses dias eu atendi um colega que ele toma 40 anos, 40 anos de midazolam. Pra quê? Pra induzir sono. O midazolam antigamente era o tal do Zolpidem de hoje. A pessoa toma e apaga. Né? Então, aquelas pessoas que são muito aceleradas, que não conseguem pegar no sono, tem na cama. Então, assim, por muitos anos as pessoas ficaram dependentes, que é o famoso bromonídeo, né? O nome comercial, bromonídeo. Porque o paciente rapidamente dorme. Depois ele foi caindo em desuso, por quê, gente? Quanto mais rápida é a ação do benzo, mais dependência ele causa. Por isso que o Zolpidem, que era considerado faixa branca, ou seja, a gente chama de zona Z, desde agosto passou a ser agora um benzodiazepínico, porque as pessoas estão completamente dependentes dessa droga. Né? Então, o que a gente precisa saber do benzo? Isso já vão passar, as coisas que vocês podem estudar com calma. Né? O que acontece lá? Ó, os efeitos do sistema nervoso central em proporção ao aumento da dose. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, com os benzos. Assim, os benzos eles estão ali num platô, e vejam só, ó, o máximo que ele gera no paciente é anestesia. Por isso que às vezes quando o paciente chega assim, tomou 2 cartelas inteiras de clonazepam, o médico desespera. Não desespera. Esse paciente não morre, gente.
param de tentar suicídio com isso. É ótimo que eles tentam suicídio com isso, eu acho ótimo. Eu nunca falo isso para os pacientes, mas se eu contar que é poucas coisas, eles param de tentar com isso. E vocês vão ver que o que mais chega na UPA é tentativa com clonazepam. Ele não vai morrer nunca. Ele vai dormir igual a Boa Noite Cinderela, 3 semanas. É que a gente não pode fazer isso, que a família processa a gente. Mas assim, quando é alguém conhecido, a gente fala, meu filho leve, igual a Boa Noite Cinderela, deixa lá no quarto, só vai ficar aqui lá a hora. Mas dormir uma semana. Já vi paciente dormir uma semana. Mas não vai morrer. Diferente da amitriptilina que a gente está comendo. Um ciclo. Se ele ingerir às vezes 10 comprimidos de uma vez, dela encaixando, né? Então cuidado, veja que às vezes o que a população entende como perigoso, não é tão perigoso assim. Porque o que a pessoa que vai se suicidar pensa? Como é tarja preta, é perigoso, mata. Então eles têm uma tendência natural a tentar suicídio como tarja preta, mas o tarja preta não mata. Por isso que a gente está vendo aí nos ompideiros, o povo igual zumbi na rua. Vocês veem que o povo até dirige, né? Porque depois de um tempo que ele adapta ali, ele fica só o quê? Letárgico, mas ele não fica impossibilitado, nem gera um estado de coma. Agora lá os barbitúricos aqui, ó, que está acontecendo com o que isso daqui que a gente está vendo aí na televisão? O fentanil, né? Essa galerinha aí sim, se eu errar a mão, tchau, né? Então tem que observar essa situação. O benzo, qual é o problema? Por que o benzo é um tarja preto? Pela questão da tolerância e dependência. Por isso, mas não é porque mata, é porque ele gera tolerância e gera dependência. É isso, tá? Olha lá, são bem absorvidos, né, pelo trato gastrointestinal, atravessam a barreira hematocefálica, é por isso que atravessam a barreira placentária, por isso que gestante não deve usar de forma alguma tarja preta. Agora, o que vai acontecer? Vocês vão ter gestantes que já são usuárias e que aí elas entram naquele velho processo do quê? Dependência. E aí ela não sai. E ela não vai parar durante a gestação. E não tem o que se fazer. Porque se tira ela entra em crise, enfim, não tem, gente. Aí o que a gente faz? A gente dá um termo para a mãe assinar, que ela foi informada, que ela foi conscientizada. Usar a benzo na gravidez é igual a mãe que não para de beber e de fumar. É igualzinho. É dependência. Tá? Mas olha lá, não tem potencial teratogênico. O problema não é na formação da criança. O problema é no nascimento dessa criança. O que vocês acham que acontece com uma criança quando nasce que a mãe é usuária de benzo? Ela já nasce dependente. E o que acontece? Além disso, por exemplo, vamos lá, na primeira fase, parto. Vocês acham que uma mãe que é usuária de benzo, ela pode ter um parto normal com tranquilidade? Não. Vocês devem estar estudando isso no obstetrícia agora. Vocês estão vendo? Já estão vendo parto? Ele para o parto. Vocês vão ver que elas partem da lista de acomodar. Já tinha passado. Ó, ixi, as rotações do bebê, o movimento, mimimi. Ai, vocês não sabem. Esse mimimi, pra mim, foi a parte mais difícil da ansiedade da GEMO, foi a parte mais. Pra mim, né? Isso lá. Vocês vão ver que o trabalho de parto, ele é ativo do bebê. Não é só da mãe. O bebê também trabalha durante o trabalho de parto. E aí o que acontece se eu tenho um bebê assim, ó, relaxado, lá dentro do útero, o tempo todo? Ele não sai, gente. O bebê para no canal de parto. E é onde acontece um monte de crianças com paralisia cerebral. Porque muitas vezes essas mães não fazem pré-natal correto. Então
que ainda não entrou em pré-natal e faz uso de bens, para onde vocês vão encaminhar ela? Alto risco. É uma mãe de pré-natal de alto risco. Pode ser jovem, pode não ter comorbidade, ela é de alto risco. Por quê? Porque na hora do parto ela vai ter que ser encaminhada juntamente com uma cartinha, né? Só um minutinho aqui que a pessoa do marketing. Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Oi. Eu acho que você não saiu disso. Vamos sair de noite. Graças a Deus, tipo eu. Bem, estava contando com você, tá bom? Beijo, amor. Tá. Nossa, aí galera de marketing. Gente, vamos lá. Então, a gente vai ter que colocar essa paciente no alto risco. E essa paciente, o certo é essa paciente fazer o quê? Cesariana. Não é parto normal, tá? E outro problema que acontece muitas vezes quando não há, principalmente no serviço público, quando não há uma conectividade da fala do ginecologista, obstetra lá, obstetra, com o pediatra, e não comunicam o pediatra que essa criança que amanhã é usuária. O que acontece? Quando essa criança vai pro berçário, essa criança fica como? Em abstinência. E vira um zezéu. Muitas vezes a criança é tratada achando que tem 200.000 doenças que não tem nada a ver. E a criança está gritando, berrando, hipertérmica, criança que faz febre alta, náusea, vômito, diarreia, não pega o peito de jeito nenhum, só grita e chora. A criança está em crise de abstinência. Então, por isso que essas mães, elas não podem ser desassistidas, né? Elas precisam ter um histórico muito bem contado aí, e o médico tem que ter essa consciência, tá? Então, é uma droga que a gente precisa cuidar na gestação. Gente, desses aí, ó, o que eu vou falar para vocês? Quais vocês têm que saber como médico? Isso aí não tem como sair da faculdade. E eu vou trazer também aqui, semana que vem, eu deixei no carro minha bolsa, os talonáriozinhos azuis para vocês verem como preenche. Esses três ali, ó, tem que saber: clonazepam, diazepam, midazolam, tá? E aqueles que são melhores alunos, lorazepam também. Mas assim, o basicão, pelo menos, diazepam, clonazepam e midazolam tem que saber. Lorazepam é um upgrade para quem é bom. Por quê? Qual é o grande segredo do lorazepam? Ele não tem metabolismo hepático. Então, para médico que é atento, que vai colher história, né? Quando eu pego paciente hepatopatas, né? Pacientes que têm complicações, o lorazepam se torna uma excelente opção. Isso cai em prova de residência às vezes. Porque ele não tem grande tropismo pela questão do metabolismo hepático. O que difere, pessoal? Esse aí não tá, nossa, ali não tá. Tem um outro ali que é importantíssimo. Eu capturo e eu vou colocar mais uma aí. Alprazolam. Ó, vou por ordem de chamada, que aí eu esqueço. Alprazolam tem que saber. Clonazepam tem que saber. Diazepam e lorazepam. E midazolam. Isso já é muito possível. É que a gente é só bem ruim de matemática, sei?
miligramas. O que é mais rápido aí para amidazolam é esse 5F ali, ó. Flunitrazepam e flurazepam. Esses aí são tudo indutores. Não, mas é de sono. De insônia não. O lorazepam, vou te explicar. O lorazepam no Brasil não tem o injetável. O injetável dele, por exemplo, olha como que a gente fica limitado no Brasil. O injetável eu só tenho midazolam dias depois, né? O midazolam ultra rápido e o diazepam ultra demorado, é o mais demorado, né? De todos eles, assim, em termos de ficar no organismo. O lorazepam, ele é um meio tempo, ele age rápido e não fica tanto tempo quanto o diazepam, o clonazepam, ele fica entre o alprazolam e o midazolam. O lorazepam, sabe? E ele tem injetável, mas não tem no Brasil. Então, por exemplo, a emergência psiquiátrica, onde a gente tem que tranquilizar o paciente, eles, que não seja um antipsicótico, o mais utilizado é o lorazepam. Só que no Brasil não tem, porque no Brasil ele tem que ser mantido igual a vacina, em temperatura refrigerada. E aí o Brasil nunca quis me voltar. Então no Brasil a gente só tem ele em comprimido. Mas no mundo inteiro, o lorazepam é o mais utilizado na emergência psiquiátrica. É o mais utilizado. Lorazepam. Para vocês que forem morar fora, o lorazepam é o mais utilizado. Tá? Mas no Brasil, agora aqueles então, o flunitrazepam é o famoso boa noite Cinderela. É o que o pessoal coloca nas bebidas das pessoas na night. É o flunitrazepam. Porque ele é extremamente rápido. Né? Por isso que a gente fala, quando mãe e pai, não toma nada que você não esteja na sua mão. Porque tem muita gente que compra esse flunitrazepam e põe na bebida, em alguma coisa das pessoas para dar golpe, para estuprar, enfim. É o que a gente mais vê nas baladas aí, é esse flunitrazepam. Boa noite, Cinderela. Então ele é de rápida ação. Ali, ó, aqui a gente já tem uma noção. Olha lá, ó, o tempo de metabólico, ó, o tempo máximo ali, né, para ele agir, né? Então, a gente vê, ó, o midazolam 0,33. Olha o clonazepam, já de 1 a 4, entendeu? Ali é o tempo de iniciar a ação. De iniciar a ação. Então, assim, a medicação, ela vai variar conforme isso, conforme o tempo que ela inicia a ação dela. Olha o tempo de meia-vida do clonazepam. A quando pode chegar? Até 60 horas, olha ali. Né? O diazepam, olha lá. Então, eles são medicações e por isso que a pessoa vai te reclamar do quê? Quando você dá um clonazepam? De ressaca. Ele fala, eu estou com uma sensação de ressaca. Porque o medicamento ainda está no organismo. Esses dias, domingo passado, eu fui ser chamada no parecer do HB, porque a médica lá, gente, olha, você vê, a clínica geral, por isso que eu falo, o aluno acha que não vai usar isso, vai usar. A paciente fez uma crise de agitação lá na clínica médica, ela estava internada por uma investigação renal, e ela ficou ansiosa, teve uma crise de ansiedade, a médica foi lá e colocou, uma médica da oncologia, ela colocou a prescrição da paciente com clonazepam de 2 miligramas. A paciente que nunca usou nada, eu cheguei lá para avaliar ela, a paciente não estava nem falando. Gente, é muito. 2 miligramas é o comprimido maior que tem de clonazepam. Então, assim, quando a gente vai dar essas drogas para pacientes virgens de tratamento, a gente dá doses bem menores. Meio, né? Às vezes até a gente vai ver na crise 0,25, tá? Vocês já estão cansados, eu vou liberar. Mas a gente vai depois falar mais um pouquinho desses benzos aí, tá? Do benzo e do estabilizador.
aqui, ó.